Assente, não? Nós vamos meditar na palavra de Deus. Abra em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 7. Eu vou ler um versículo, Romanos 15, versículo 7. Que diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês façam o quê? Glorifiquem a Deus. Vou ler novamente. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Você pode ocupar o seu lugar. Amém. Essa semana foi uma semana muito abençoada, essa semana que passou, muito trabalho. E entre as minhas atividades, eu atendi um casal. Um pastor com a sua esposa. Quem queria conversar comigo era a esposa. E entre os assuntos pessoais, os assuntos particulares daquele casal, surgiu um assunto sobre a igreja. Surgiu um assunto com eu sendo, me inspirando, me revelando aquilo que aquela pessoa entendeu como uma necessidade. Então, essa pessoa falou para mim assim: bispo, nós precisamos de mais unidade no nosso grupo. Nós precisamos estar mais unidos. Nós precisamos estar mais próximos lá. E nós precisamos fazer alguma coisa, porque às vezes os pastores se reúnem, mas não falam do que é importante. E ela foi falando aquelas coisas todas para mim. E aí eu parei e falei para ela assim: mas, querida, como é que se faz unidade? Você sabe? Você está me propondo uma coisa, será que você sabe como é que se faz isso? Você acha que vamos fazer uma comunhão de unidade? Mas se você não vier, o que adianta? A gente pode promover coisas, a gente pode querer criar, e é importante. Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer. Eu estou dizendo que para que haja unidade, a unidade para haver tem que começar por alguém. E a unidade começa por você, começa pela sua vida. Começa pela decisão de você estabelecer que você vai estar unidos, né? No mesmo coração, no mesmo propósito, né? E eu quero chamar a sua atenção para essa verdade. Se eu estou realmente numa unidade com o Antônio está numa unidade com fulano, o outro, essa unidade ela vai como uma malha, como uma rede. Mas tem que depender de cada um de nós. Você tem que entender e você tem que saber que esse mandamento, essa lei, essa ordem, essa lei que não muda. Eu estou falando sobre esse título, a minha quarta mensagem sobre a lei que não muda, e o meu assunto é comunhão. A lei que não muda são as ordens, são os mandamentos de Deus quanto a nós estarmos unidos. Então, por isso que eu estou dizendo para você que unidade é uma coisa pessoal. Ou você se toma a decisão de ser um fator, uma pessoa que agrega, que ajunta, que produz unidade e também está pronto, ou então não vai adiantar. Nós vamos sempre estar falando: nós precisamos nos unir mais. E aí, como é que faz? Nós precisamos fazer mais isso aí. Como é que faz unidade? O bispo tem que fazer isso, o pastor tem que fazer aquilo, o pastor lá, o bispo tem que ajudar lá, naquele lugar lá, que tem que chegar lá. Então, ela estava dizendo assim, pensando que, não é que não tem nada a ver, mas que a unidade começa com o líder. Sim, começa com o líder de que forma? O líder tendo um coração aberto e o líder ensinando sobre unidade. Começa com o líder dizendo para você que unidade depende de você, do seu coração. Quantos de nós aqui não temos o coração aberto para isso? Aí temos história, temos justificativa. Linkamos, não é? Usando uma linguagem aí, linkamos, anexamos as mais experiências. Não, eu não quero mais.
falamos de outra maneira, eu não quero me envolver. Mas para você ter unidade, você tem que se envolver. Para você ter unidade no seu casamento, você tem que se envolver. Você não pode departamentalizar a sua casa. Bom, esse assunto é seu, esse assunto é meu. O assunto é nosso. Todos os assuntos são nossos. É isso que vai gerar uma unidade. Está entendendo? Amém? Então, eu quero voltar aqui para o texto e dizer o seguinte, que é interessante, e hoje a gente tem esse privilégio, né? Não sei qual a Bíblia que você usa, qual a tradução que você usa. Eu tenho vários exemplares da Bíblia. De vez em quando, na pregação, eu uso a NVI. De vez em quando, me parece mais apropriado para o sentido da minha palavra, a Almeida revisada. Mas eu fui pegar esse texto aqui de Romanos 15 e olhar em outras traduções. É interessante como os tradutores eles são assim versáteis na utilização de certas palavras. Por exemplo, esse texto de Romanos que nós lemos, na NVI diz aí, usa o verbo aceitar, não é isso? Portanto, aceitem-se. Na tradução Almeida atualizada, diz assim, usa o verbo acolher. Diz lá, portanto, acolhei-vos uns aos outros. E na edição contemporânea de Almeida, usa o verbo receber. Tem uma versão contemporânea de Almeida que diz assim, portanto, recebei-vos uns aos outros. Então, todas essas traduções, todos estes verbos apontam numa só direção. E a direção é, para que haja comunhão, precisa-se abrir espaços dentro do coração. Para que haja comunhão, unidade, essas coisas estão interligadas, uma coisa vem antes da outra, uma coisa segue a outra. É preciso que a gente abra espaço dentro do nosso coração para essas coisas. A questão é pessoal, a responsabilidade é pessoal. Você que tem que aceitar, você que tem que não importa aqui a tradução, o verbo. Ninguém, obviamente, não sei se você vai concordar comigo, aceita uma outra pessoa que não se identifica, se não combina com os mesmos projetos, os mesmos ideais da pessoa que está sendo aceita. Isso acontece no casamento. A gente fala assim, não, a gente não está dando certo, a gente não está combinando. Né? Tem uma expressão que foi usada como alegação para muito divórcio, desquite, lembra quando tinha desquite? Tem gente que lembra. Que é incompatibilidade de gênio. Eu nunca tive gênio, era gênio da lâmpada, que não tem gênio. Mas isso quer dizer o quê? Que não houve uma aceitação, houve uma incompatibilidade, porque o marido não aceitou certas coisas, não teve essa capacidade de produzir, de reproduzir no seu casamento uma união, uma unidade. O famoso escritor Eugene Peterson, na sua versão A Mensagem, ele traduz o texto de Romanos 15, 7 assim, portanto, estendam a mão e acolham uns aos outros. Estendam a mão e acolham uns aos outros. Por isso que a Bíblia descreve a igreja como um corpo. Se num corpo um dos órgãos não funciona corretamente, o corpo todo sofre. E os médicos, a medicina sabe disso. Um problema, uma doença, olha, vai afetar o rim, vai afetar o fígado, isso aí vai numa falência. É um problema que vai culminar na extinção, na morte daquele corpo. É na harmonia de todos os membros que o corpo funciona corretamente. É na harmonia. Né? Uma pessoa que tem defeito físico, que tem um problema de uma doença, estava falando com o proprietário do imóvel,
da igreja lá no Recreio, dizendo, olha, esse aluguel precisa melhorar um pouco, precisa ceder. E ele estava me contando que ele tem uma doença, eu não me lembrei o nome da doença, mas é uma doença degenerativa, mas é uma doença degenerativa só das extremidades do corpo. É uma doença degenerativa que só degenera as mãos e os pés, né? Então ele tem a mão um pouquinho, alguns dedos um pouquinho torto, também ele anda com uma certa limitação. Não sei se os seus pés eles tiveram qualquer perda de função. Então, aquele homem ou qualquer outra pessoa com qualquer outro tipo de deficiência, você nota que aquele corpo não está funcionando bem. Porque a pessoa não vê, porque a pessoa não escuta, porque a pessoa ela tem um problema na perna, no braço, enfim. É na harmonia de todos os membros que um corpo funciona corretamente. Então, a missão primeira da igreja, o seu compromisso maior é de acolher as pessoas. É de acolher as pessoas. Aceitem-se. Nós temos uma série de... Perceba, nós não é vocês. Nós sou eu e vocês, somos nós todos. Nós temos que reconhecer as nossas dificuldades. Nós temos que enfrentar o nosso próprio coração, o nosso próprio eu, não é? Nesse assunto. Né? Nesse assunto... Alguém estava falando sobre preconceito, e tem lei agora, preconceito. Preconceito, lei nenhuma vai resolver preconceito. Né? Lei nenhuma vai resolver isso. Se nós formos aqui, nós formos falar a verdade, nós somos preconceituosos. Você conhece uma pessoa preconceituosa? Conhece? Conhece? É que está do seu lado, olha para ela, essa pessoa é preconceituosa. O problema é que nós nunca nos achamos preconceituosos. Você pode ser um preconceituoso como eu. Não abro a boca para falar, mas penso. Mas reajo interiormente. Nem sempre. Né? E graças a Deus, eu me esforço. Eu brigo comigo mesmo. Não, sujeito, tu está doido, não vai. Né? Porque essas coisas são tão complicadas. Né? Enfim, mas então, nem tudo funciona como deveria funcionar. Na igreja, nem tudo funciona. Isso porque todos esses verbos que foram usados na tradução desse texto são verbos, o quê? Ativos. Aliás, todo verbo, você sabe, designa uma ação. Todo verbo designa uma ação. Eu não me lembro mais quando eu estudei isso na escola, mas eu sei ainda, por prática e pela atividade de pregar. Todo o verbo designa uma ação. É por isso que nem sempre o conceito funciona. Aceita, tá bom, entendeu, mas se você não agir não tomar iniciativa, não vai funcionar. Não vai produzir nada. Acolher, aceitar, receber pressupõe uma ação. Você tem a liberdade de aceitar ou rejeitar a comunhão de outra pessoa. Você pode até recebê-la sem, no entanto, abraçá-la. Você pode acolher sem se responsabilizar pela saúde espiritual da pessoa que chegou. Na verdade, a igreja não vive apenas em função da comunhão. Comunhão é muito bom, mas é um certo engano nós acharmos e pensarmos que comunhão é só aquela que vem de lá para cá. Comunhão é só aquela que você é chamado, é incluído. Também é um erro achar que comunhão não custa nada. Porque comunhão não tem preço nenhum. E quando nós descobrimos que tem, aí nós começamos a falhar. Quando eu descubro que eu tenho que pagar alguma coisa para sair, para aceitar, para receber, para acolher, então a gente começa com certas fugas, certas desculpas. Pois quando a comunhão supera a ação, é porque algo está errado com o corpo.
só estar juntos, não é? Então, quando essa comunhão supera a ação, porque estamos todos juntos, ninguém tem que fazer nada, ninguém tem que aceitar, ninguém tem que pagar algum preço. Aí nós temos essa lei, isso é uma palavra, uma lei, portanto, aceites. É isso. Não é uma escolha aí, não é uma opção que está sendo dada. E isso que, na essência, traduz uma lei, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E aí é o perigo, né, irmão, da gente só glorificar a Deus com a boca. A gente não glorificar a Deus com as nossas atitudes, não glorificar a Deus com o nosso coração. Como também glorificar a Deus com a nossa boca é o primeiro degrau, não já chegou. Aí porque você cantava lá no centro de Macumba, agora tu canta na igreja, agora então já está louvando a Deus. Esse é um primeiro degrau. Mas a adoração a Deus tem que outros níveis, tem que subir, tem que crescer. Ele está dizendo aqui, acolhei, recebei, para que vocês glorifiquem a Deus, de verdade. Talvez eu pudesse acrescentar isso, intensamente, verdadeiramente. Então, estava dizendo, é muito bom viver em comunhão, eu gosto. Quem gosta de viver em comunhão? Gosta mesmo? Tem gente que não gosta, pelo menos não levantou a mão. Ou então está tão cansado que nem a mão consegue levantar. Eu acho que eu já fiz aqui em Caxias, né? Isso aí uma vez que eu falei assim, olha, quem quer, meti a mão no bolso, falei, quem quer aqui R$50? E aí quase ninguém levanta. Por quê? Né? Quase ninguém levantou. Não me lembro bem como é que foi. Mas sempre, se eu chegar assim e dizer essa nota de 100, aqui, irmão, quem quer essa nota de 100 pode pegar aqui. Tem muito irmão que não ia se levantar para pegar. Por quê? Porque ele não ia acreditar que eu ia dar a nota. Isso é uma ilustração. E a pessoa que se levantou levou meus R$50. Né? E eu fiquei feliz. Eu achei, porque a pessoa que levantou, talvez as outras não levantaram, mas para mim ia demorar para ficar aquele jogo, todo mundo querendo vir, mas ninguém vinha, né? Não sei, a gente tem medo. E, no fundo, é como as certas promessas que Deus fala. Certas promessas que Deus faz, é como se Deus dissesse assim, toma essa bênção aqui, mas você tem que se levantar. Você tem que ir lá, você tem que pegar, você tem que acreditar, senão você não sai do lugar. É como você acreditar na lei, acreditar nessa lei. Então você tem que aceitar. Não é, não. Eu repito, nós temos que melhorar muitas coisas que a gente fala. É verdade que a boca fala do que está cheio o coração, irmão. É verdade isso. Na minha vida e na sua vida. Então nós temos que melhorar. Eu não sei fulano. Quantas vezes eu já ouvi essa coisa na igreja? Eu não suporto fulano. Como que não suporta? Como que não suporta? Eu não gosto de fulano, não gosto de Beltrano, não gosto... meu Deus do céu. Como que é isso? Não, aleluia, graça de Deus, glória a Deus, aleluia, é tudo na emoção. Aceitem. Não pense você que essa lei mudou, porque não mudou. Eu não estou lendo Êxodo 20, eu estou lendo Romanos. Então, comunhão é maravilhoso, quem não gosta? Nós até chamamos as pessoas, nós hoje transformamos tudo em comunhão. E não está errado, não. Vamos lá em casa comer um churrasco, vamos ter uma comunhão. Não, vamos ter comunhão com churrasco. Vai lá na minha casa, vamos lá tomar um banho de piscina. Você tem piscina, me chama que eu gosto também. Mas comunhão, não é comunhão, mas é uma comunhão. Não é essa comunhão aqui. Inclui. Que mal há você me chamar na sua casa, temos uma comunhão, oramos e depois você oferecer um lanchinho lá, uma lagosta, coisinha leve, uma feijoada. Eu não sei quanto tempo aqui eu estou falando de lagosta nessa igreja, sabe? Continuo esperando que Deus mova o coração de alguém, mas... A Bíblia diz, pedi, dá-se-vos-á. Aqui eu estou meio fraco, mas tá bom, Deus sabe de tudo, amém. Vamos voltar porque é importante. Então,
É bom viver em comunhão. Atos 2, 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. É bom comunhão. O texto nos diz que todos os que iam sendo agregados à comunhão viviam uma vida comum. E o resultado desta comunhão foi o crescimento daquele grupo, foi o crescimento da igreja, foi o crescimento daquela comunidade. Mas a comunhão não era um elemento milagroso. O crescimento aconteceu em razão da participação, do envolvimento no trabalho, no compromisso de fidelidade de cada pessoa. Não era estar junto apenas, mas de envolvimento, de participação. Tinha uma multidão, mas alguém teve que ter um compromisso, abrir mão de 5 pães. Alguém teve que fazer alguma coisa para que um milagre, não apenas o ajuntamento. Bom, Jesus estava lá, Ele faz o que Ele quer. Ele é o Senhor dos senhores. Não precisa de nada nem ninguém. Mas isso é uma coisa para nós aprendermos. Que o milagre acontece no envolvimento, na participação, no compromisso de fidelidade de cada um de nós. E quando eu digo compromisso de fidelidade, não estou falando só de dinheiro, não, irmão. Compromisso de fidelidade. A sua esposa e seu marido esperam de você fidelidade, que não é só de pagar as contas. Não é só dinheiro que é a fidelidade no casamento. Então, quando a comunhão cumpre o seu papel, o crescimento torna-se natural, o crescimento torna-se comum. Eles iam se reunindo, tinham comungavam e a igreja foi crescendo. E o trabalho foi tomando uma dimensão. Veja o que aconteceu em Jerusalém. Tudo corria maravilhosamente bem, todos se amavam, dividiam seus bens, seu tempo, muitos milagres estavam acontecendo, até que um dia aquela tranquilidade foi quebrada, aquela tranquilidade foi alterada. Atos capítulo 8, versículo 1, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então, aonde as coisas estavam acontecendo. Então, eu creio que esta perseguição veio para movimentar o povo que estava habituado e estava... É tão fácil cair na acomodação, irmão. Não? Concorda comigo? É tão fácil. Você sabe que, às vezes, a gente passa por um período na vida que a gente gosta. Você não gosta de certas acomodações que você já tem? Você gosta. Acomodação, assim, são coisas que estão resolvidas. Então, não mexe. Acomodação é aquele princípio, time que está ganhando não deve mexer. Então, acomodação é uma coisa boa. Com o passar do tempo vai se revelando uma coisa nociva, doentia, vai nos estabilizar, vai nos congelando, vai nos tirando um crescimento, vai fechando torneiras que se derramam sobre a nossa vida, que podem derramar mais na medida que a gente semeia. Mas a acomodação ela é atraente num certo sentido. Então, a perseguição veio, eu acredito, para movimentar aquele povo que estava habituado a um sistema de acomodação, todo mundo faz, os apóstolos ali. Ninguém naquela comunidade pensava em deixar aquele ambiente cheio de amor, aquele ambiente saturado de paz, aquele ambiente cheio de solidariedade, não é? E vamos fazer, e vamos todo mundo preocupado com todo mundo, até que a igreja ela foi dispersa e todos tiveram que fugir para não serem mortos. Então, para que haja uma perfeita comunhão entre os membros desse corpo, que se chama a igreja, é preciso que cada um tenha consciência da sua responsabilidade, da sua participação ativa, né? Nesse entrelaçamento, nessa comunhão e no trabalho, eu diria, comunitário. Quando eu falo de trabalho comunitário do corpo de Cristo, a igreja, eu não estou me referindo só à ação social, estou me referindo ao GV. O GV é um trabalho comunitário, é um trabalho para servir as crianças, para servir. Tem uma ideia de para outro, de estender para outro. Não é verdade?
E um dos, melhor dizendo, obstáculos nós encontramos nesta prática de se envolver, de ter comunhão, é a falta de disposição de se revelar ao outro como você é. Eu não estou falando para você, todos nós temos essa dificuldade de abrir o coração. Porque todos nós achamos que nós abrimos o coração e não fomos compreendidos, abrimos o coração e não fomos correspondidos, abrimos o coração e fomos censurados, abrimos o coração e fomos expostos, abrimos o coração e fomos humilhados. Nós somos muito reticentes em nossas ações, ou mostramos demais ou revelamos de menos o que somos e o que fizemos. Então, eu estava ajudando outro dia uma pessoa que tinha esse problema, que ela tinha cometido um erro, aquela pessoa tinha cometido um erro, e ela já tinha resolvido o erro, já tinha conversado com o seu esposo, já tinha conversado com Deus, estava tudo certo. Mas alguma coisa aconteceu com aquela pessoa que ela precisava falar mais daquilo. Ela precisava falar, ela precisava contar para outras pessoas. E o marido dizendo, não, minha filha, está tudo bem, está tudo certo, vamos se proteger. Mas ela precisava falar. E finalmente veio falar comigo. E eu falei para ela, com muito amor e carinho, pare de falar. Que é isso? Isso não é espiritualidade. Espiritualidade, se ela não tivesse contado para ninguém, se ela não tivesse acertado com ninguém, então estava errado. Mas aí, o que é isso? Você tem que falar para quem? Tem que falar mais para quem? Tem que expor, o que eu preciso falar? Ué, entra no quarto, fecha a porta e fala. Você precisa falar ou você precisa falar com alguém? Você precisa falar, mas por que você precisa falar com alguém? Se você já falou, né? Já falou. Então, às vezes, a gente age de uma maneira, achando assim, às vezes está debaixo de acusação, às vezes ele não aceitou o perdão. E mesmo tendo sido perdoado, e mesmo tendo confessado, eu tenho que falar, mas para quê? Qual a utilidade disso? Qual a utilidade de você falar para outra pessoa? Um problema? Então, por isso que eu estou dizendo, tem gente que fala demais. Tem gente que mostra demais. Ou outros mostram menos, revelam menos. E às vezes parece que é por humildade, né? Não, eu não quero falar o que eu faço, mas na verdade as motivações nem sempre são essas. E isso acontece porque uma grande maioria não se deixa revelar. Eu digo assim, são um tipo de membro invisível. Você sabe o que é um membro invisível? É aquele que busca se autoproteger contra os espinhos que brotam nos relacionamentos. Quantos são casados aqui, digam graças a Deus? Não é fácil não, né, irmão? Não é fácil não, irmão. É uma peleja. Né, Florzinha? Ali, ó. Eu não sei por que você ri. Eu acho que você não acredita em mim quando eu falo mal da Kátia, né? Graças a Deus, está certo, Kátia. A gente sabe que no relacionamento, como diz o outro, nem tudo são flores, tem espinho. Tem os espinhos, e os espinhos, eles são complicados. Às vezes, eles ferem mais do que a gente pressupôs que feriu. Então, nós nos tornamos, ou tentamos nos tornar invisíveis por causa disso. É aquela tentativa de autoproteção. Não podemos nos esquecer de que em todo relacionamento há atritos, há desencontros, há divergências. Por esta razão, Paulo enfatiza a necessidade de acolhermos, a necessidade de aceitarmos, a necessidade de recebermos os que chegam sempre com um sorriso, com um abraço, com uma palavra de graça e de incentivo. Isso nos ensina que nós não podemos viver, então, isolados, não podemos viver separados, não podemos viver escondidos.
Então, viver, para mim, tem um significado, um sentido. Quem se esconde é porque está em falta. Acho que já contei isso aqui, e recentemente aconteceu isso comigo, na semana passada. E às vezes alguém me encontra no lugar assim, ai, bispo, eu falei, irmão, está devendo alguma coisa? Que você tomou susto comigo, por quê? Está fazendo o que errado? Semana passada eu fui na ordenação do Alexandre, e aqui eu fiquei feliz de ver que a igreja estava toda lá comigo, o Caxias estava em peso lá. E aí eu estou lá na porta para entrar para o culto, e uma pessoa conhecida minha, um pastor, chegou e fez assim, ah! Eu falei, tudo bom, pastor? Como está? Não sei o que ele queria dizer. Eu tive vontade de fazer. Mas ia ficar meio estranho, né? Alguém ia passar, e aqueles dois doidos ali, fazendo careta. Aí depois ele veio explicar para mim, não, tá bom, em paz. Foi uma brincadeira, sei lá. Eu não entendi a brincadeira, mas está tudo bem. Então, às vezes, quem se esconde é porque está em falta. O que aconteceu com Adão e Eva depois de terem desobedecido a Deus? A Bíblia diz que eles se esconderam de Deus. Muitas vezes, situações de conflito, de desencontros, provocam esse tipo de afastamento. Melhor me afastar. Eu tenho um desencontro aqui. Aceitem, recebam. Não, melhor me afastar. Nós achamos que isso é só uma recomendação, não é a lei, não é lei. Não é ordem, não é mandamento. É graça de Deus. A gente acha que a graça de Deus opera você para lá e eu para cá. Geograficamente isso pode acontecer, mas espiritualmente, interiormente, não pode acontecer. Né? Essa não aceitação, porque é para lá, para cá, porque você rejeita. Bispo, você está falando isso, o senhor aceita todo mundo? Aceito em N níveis. Eu não tenho que aceitar a pessoa de um jeito, mas eu tenho que aceitar numa base mínima. Eu tenho que ter graça enfim, para receber, para abraçar. Não quer dizer que eu não preciso dizer a verdade para a pessoa, não quer dizer que eu não preciso pregar para ela o Evangelho, não quer dizer que eu não preciso omitir alguma coisa que é para ela não se sentir desprezada. Não é nisso que faz uma pessoa se sentir desprezada, não é a verdade que faz alguém se sentir desprezado, não é? É a falta de um acolhimento. É a falta de um sorriso, não é? É a falta de uma gentileza, não é? Eu tenho essa sensação sempre comigo, né? Eu hoje esqueci a minha chave, as chaves que eu tenho aqui da igreja, e eu estava fechado, eu subi aqui. Quando eu subi aqui, que eu não entro, raramente eu entro aqui pela plataforma, pelo púlpito, mas quando eu entrei assim, eu vi que muita gente olhou para mim. E eu sinto como que as pessoas inicialmente olham para mim o tipo de uma pesquisa, não é? Não faz isso? Aí o bispo vai entrando ali, dependendo de como eu entrar, não é não? Aí eu estou entrando aqui, pensando, aí o bispo está desanimado, o bispo está de cabeça baixa. E aí quando eu levantei a cabeça e tal, aí você tem que sorrir, né? E também estou bem mesmo. Não foi um sorriso hipócrita. Mas, pessoal, o bicho está animado. A gente vai julgando, né? Assim. Então, é tão importante. Quando você olha para mim, eu olho para você, você se sente logo aceito. Né? O bicho fica aqui no louvor, eu viro para trás, cantando, né? Por que o bicho fica olhando para trás? Fico procurando meus cabritos aqui. Aliás, cadê fulano, cadê Beltrano? O bispo está procurando você. Fala para o irmão Andrade, quando o bispo olha para trás, ele está procurando a sua vida. Fala bem, ele está procurando você, irmão. Ele quer saber se você está aqui. Aliás, eu recebi um videozinho na internet, no Facebook, não sei, sobre um pastor entrevistando um criador de ovelha. Eu vou passar esse vídeo para você aqui, qualquer dia desse. A diferença da ovelha para o bode. Já assistiu esse vídeo? Muito legal, muito legal. Muito legal. Já assistiu?
Muito legal. Eu fiquei vendo lá, vi o videozinho todo, é curto, né? Eu pensei num monte de ovelha e pensei num monte de bode. Eu falei, nossa, fulano é bode. Então, a cara de ovelha, muito interessante. Tirando a brincadeira que eu estou fazendo, vale a pena mesmo. Um dia, eu me lembrando e tendo, eu vou passar aqui. Vamos voltar aqui, irmãos. Muitas pessoas se escondem, eu entendo, porque um dia foram feridas, um dia foram magoadas, um dia foram decepcionadas e sentem um receio de se envolver novamente, muitas vezes com a própria igreja, com o mesmo grupo. Você tem um problema no GV, sente dificuldade de se envolver de novo no GV, tem um problema na madrugada com carinho, tem dificuldade, você fala assim, passou, você teve um problema no coral, e aí você toma uma decisão de não cantar mais no coral, mas de não se envolver mais. A decisão é de não envolvimento, é de não comunhão, é de se afastar. E sentem esse medo, esse receio. Ouça, queridos irmãos, nesta manhã, uma pessoa invisível pode evitar muitos aborrecimentos, é verdade, mas também perde muitas oportunidades. Ouça, muitas oportunidades de serem ajudadas, perdem oportunidade de serem socorridas. Eu entendo. É como você falar para a pessoa uma coisa, sim, eu entendo, meu irmão, eu entendo. O bispo me deu um conselho, mas eu falei, meu irmão, eu estou lhe dando um conselho para você vencer isso aí. Eu vou para a minha casa agora. Eu vou terminar a nossa conversa, eu vou para casa, minha esposa está lá. Às vezes, está lá me esperando, nem sempre. Está lá, na minha casa. Estou falando isso para você porque não precisa mudar isso. Que eu... Não tem nada a ver com isso. Mas as pessoas que tomam essa decisão, elas perdem, repito, eu acredito até que você evita muita coisa. A questão de evitar, Salmo 1, é outro contexto. Contexto de corpo, essa palavra aqui é uma palavra para a igreja. Você não tem que aceitar e concordar e ter uma... Você deve ter o amor de Deus pelo perdido pecador que está no seu coração, prova que você ama o vizinho sem vergonha, errado, maligno, é pregar o evangelho para ele. Essa que é a prova que você o ama. Essa é a prova que você ama o pecador, o chefe sem vergonha que você tem, mundano, sem caráter, que está te roubando lá, que não recolhe os seus impostos. Então, você deve amá-lo como? Olha, falar para ele do amor de Deus e da graça de Jesus. Eu preciso falar com o senhor. Você vai pedir aumento? Não, vou dizer para o senhor que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse que você vai revelar que você ama a pessoa. Não é indo para a festa que ele te convida, não é comendo na mesa dele. Agora, quando fala para nós, o corpo de Cristo, nós temos que ter esse entendimento. Que o texto nos revela. Eu acho que já citei isso aqui, tão maravilhoso isso, né? Por que às vezes a gente acredita mais na ciência do que na palavra de Deus? Porque só quando a ciência faz uma pesquisa... Você sabe, houve uma pesquisa da ciência agora que as pessoas que oram resistem mais, superam mais as doenças, viu isso? A oração faz um bem danado. A medicina está vendo isso. A medicina vê que pessoas que oram, pessoas que têm uma fé, se recuperam melhor, ficam menos tempo aqui, menos tempo ali, tem uma recuperação melhor na sua saúde, por causa da sua cabeça, da mente, da fé. Agora a gente acha que está certo. Mas uma pesquisa que foi feita numa universidade americana analisou 7.000 pessoas durante 9 anos. Os pesquisadores descobriram que a maioria das pessoas que vivem sozinhas tem 3 vezes mais possibilidade de morrer mais cedo do que aquelas que se mantêm fortes laços de amizade. Eu acho que me lembro de algumas pessoas, membros desta igreja, que só duraram muito porque elas só tinham a igreja.
Eu acho que aquelas pessoas não fossem crentes, elas já tinham morrido mais cedo. Porque a igreja, porque todo mundo era família. Você pode lembrar de pessoas assim, né? Que recebiam tanto essa atenção. Os irmãos da Kombi, que trabalho que os irmãos da Kombi têm, que importância o trabalho do pessoal que serve as pessoas de receber. Não é só chegar lá e pegar, não é que é? Hein? Você com a mão para fora, né? Já pensou o irmão da Kombi? Com 2 palitos no dente. Bora aí, irmão. Entra aí, irmão. Essa moleza aí. Você está perdido, né? Está reclamando de quê? De graça, ainda quer cobrar o quê? Dá uma freada com as irmãzinhas, imagina. Sai a prótese da irmã para lá, hein? Não é só fazer, você está me entendendo? Não, nós estamos pegando você em casa, está reclamando, quer mais comunhão. Não é isso. Não é isso. Então, a pesquisa apontou o seguinte: as pessoas com maus hábitos em relação à saúde, como os fumantes, os que se alimentam mal, as pessoas obesas ou consumidoras de bebida alcoólica, mas com fortes vínculos sociais, têm uma vida significativa mais longa que aquelas que cultivam bons hábitos em relação à saúde, mas que vivem sozinhas. A pessoa se cuida, mas é isolada. Ela vai adoecer mais. Vai entender um negócio desse. Você sabe que tem esse lado aqui, tem muita gente aqui que sabe muito sobre essas coisas, né? Enfermeiros, enfermeiras, não sei mais quem, sobre doença psicossomática. A pessoa que é muito solitária, ela é muito desprovida, a imunidade dessa pessoa não é boa. A comunhão é uma coisa fantástica. O compartilhamento, o trabalho, um trabalho que produz, um trabalho que edifica. Viemos no carro agora, a cara estava falando para mim, sabe fulano, tá, ele quer trazer a esposa dele aqui, não é mais da nossa igreja, mas frequentou o GV, ela quer trazer a esposa dele aqui para conhecer o trabalho do GV. A importância que isso teve na vida daquela pessoa. Porque quando fala das coisas da igreja, ele sempre se faz uma referência ao Geração Vida. Quando a esposa levantou uma dificuldade lá numa... Ele falou, você precisa conhecer lá. Aí ligou para a Kátia, Kátia, posso levar minha esposa? Pode vir aqui. E ele foi menino, aluno do Geração Vida, não é? Então, a importância, esses relacionamentos, esse vínculo. Eu fico muito feliz, assim, algumas pessoas que foram membros daqui, que saem da nossa igreja, que não se desligam da nossa igreja. Eu acho isso fantástico. E a honra, a importância, não sou eu, é você. É o povo, é a comunhão. Tem fulano, até mesmo, outro dia estava brincando, né, com o pastor Fernando. Pastor Fernando, bota as coisas lá, só o pessoal de Caxias Corte. Ô Fernando, pelo amor de Deus, rapaz. Vínculo criado, comunhão, dar, relacionar, servir, né? Se envolver. Eu já falei isso aqui algumas vezes, meu irmão, poxa, tantas situações aparecem na igreja, mas você quer ser invisível, você não vai, você não visita, você não vai lá visitar o irmão, você não precisa de uma autorização do bispo. Meus irmãos, você se interessa, você vai lá. Onde é que está o irmão fulano? Eu não conheço o irmão não, mas eu vou visitar ele lá. Tenho tempo, você tem tempo, mas não está fazendo nada. Não é? Não, vai lá. Aí quando você... quantas pessoas às vezes ficam doentes na igreja, vem aqui reclamar, cobrar. Não recinto de você cobrar, não pode cobrar mesmo. Eu acho que nós somos devedores mesmo de fazer essas coisas, mas se você servisse, você não precisava cobrar nada. Se você fosse envolvido, se você não fosse invisível, na sua menor dificuldade, ia ter 30, 40 igrejas assim, ô bispo, o irmão fulano está sabendo? Tem irmão com problema que todo mundo vem falar comigo. Bispo, está sabendo, irmão fulano? Já sei, já me falaram. Porque tanta gente vem falar, por quê? Porque ela é uma pessoa envolvida, ela não é invisível. Ele doa, ele serve, ele trabalha, ele se entrega, ele aceita, ele abraça. Não é verdade? E eu acho isso fantástico. Isso é maravilhoso. E hoje eu tive essa alegria de chegar aqui na igreja e de longe ver o irmão conversando com o irmão, irmão abraçando o irmão.
um irmão que nunca me deu um abraço, ou eu nunca dei um abraço nele. Essa verdade é mão dupla. Né? Você notou que essa coisa de abraçar é uma coisa complicada entre a gente mesmo? Às vezes você quer abraçar. Quantos já desejaram abraçar uma pessoa e não abraçou? Ficou com medo? Tem alguém que diz assim? Ah, não sei, hein? Não sei. É complicado, né? Um pouquinho. Se você faz, o nego reclama. Ai, pô, pastor pegajoso. Ele fica querendo me pegar, me agarrar, me abraçar. É eu, hein? Se você faz, se você não faz, é metido, não tem humildade, não abraça ninguém, não abraça o pobre, não é sempre complicado. Então, mas nós temos que fazer, porque Deus mandou fazer. Eu tenho que aceitar, eu tenho que receber. Não é para que você ache que eu sou bonitinho, não é para que você ache que eu sou espiritual, não é para fazer jogo de cena, é de verdade. É porque há uma ordem de Deus na minha vida e eu entendo que a comunhão depende de mim, a unidade depende de mim. A gente sempre acha que depende do outro. A gente sempre acha assim, ninguém me incluiu, ninguém me fez, ninguém faz isso, ninguém me chamou para nada. Ninguém me chamou para ir comer bolo, ninguém me chamou para comer churrasco. E quando é que você fez um churrasco e chamou alguém para ir na sua casa? Quando foi que você fez uma coisinha de nada lá, uma coisinha simples, um bolo qualquer, de laranja mesmo, não sei qualquer bolo serve. E um café, e fala, vem aqui tomar um café comigo, irmão. Hoje, pela manhã, Deus colocou no meu coração que eu preciso convidar uma pessoa para almoçar comigo. Lamento, mas não é você não. E essas coisas são interessantes, a gente fica assim, né? Um sentimento, uma coisa que vem, que eu sempre reputo a Deus. Eu sou que nem você, uma pessoa bastante ocupada, ainda tenho os meus problemas pessoais, mas a gente tem que entender isso, que comunhão depende da gente. Comunhão tem que nascer no nosso coração. A gente tem que agregar mais do que afastar mais. A gente tem que somar, incluir mais do que dispensar. Não é? Estávamos conversando outro dia, não sei se foi hoje, eu converso tanto com a Cátia que até fico confuso com o que eu já falei. Estava conversando sobre isso, sobre algumas pessoas, porque pessoas que, mas meu Deus do céu, como é que aquela pessoa vai, parece que ela foi vaticinada, condenada a ser sozinha. Mas você vai ver, é uma questão de postura, de temperamento. Né? Se você tem um gênio, como a gente falou aqui, um temperamento, irmão, dá um jeito, melhora, bota sal. Dá um jeito. Por quê? Porque você vai acabar isolada, vai acabar isolado, vai acabar sozinho, abandonado, chorando, querendo receber o que você nunca fez. As pessoas se aproximam de você e você tem um espírito, um complexo de porco espinho. Né? Você conhece algum irmão porco espinho? Olha lá, Deus está vendo, olha lá. Você conhece? O que é um irmão porco espinho? É difícil de abraçar, rapaz. É difícil de abraçar o sujeito, não é? Eu fiquei pensando como é que pouco espinho se procria. Eu falei, deve ser um negócio dos mais complicados. Não é verdade? Então, mas tem pessoas assim, não é verdade? E o que acontece? Vai ser sozinha. Vai ser sozinha. Estava lendo sobre o bode, o videozinho do bode que eu vou passar para você. Diz que o bode, por exemplo, ele come sozinho. O bode come sozinho. E se outro bode vier, ele fica dando chifrada no outro. Mas as ovelhas não, as ovelhas comem juntas. A ovelha come junto. Não, todo mundo ali no mesmo pasto. Ninguém está expulsando a outra. Está dando chifrada. Eles comem juntos. O pastor guia, elas comem. O bode não. E o bode vai ficar sempre isolado. É sempre sozinho. Não anda junto, anda sempre sozinho. Então, a pesquisa fez esse apontamento aí, ó. Que a pessoa, é bom ter hábito, é bom você fazer, mas é bom também você comungar, precisa comungar.
Precisa abrir. Sim, a gente pode sofrer uma coisa ou outra, mas a gente vai ganhar tanto. Então, eu vou terminar, já passei da hora. Uma igreja não sobrevive com membros invisíveis, irmãos. Tudo que a Igreja de Nova Vida de Caxias recebe de elogios é você, é os membros visíveis, são aqueles que estão fazendo, aqueles que estão indo, estão doando, estão recebendo, estão abraçando, estão incluindo. O testemunho da igreja é esse, da nossa igreja é esse testemunho, que eu também dou de você. Agora, também eu sei que nem todos nós, eu sei que também há entre nós alguns invisíveis. É importante você entender que uma igreja cresce quando os seus membros se tornam ativos, presentes, participativos. Uma igreja cresce quando a presença é mais forte do que a ausência. Uma igreja cresce quando as suas virtudes são vistas sem serem anunciadas. Uma igreja cresce onde os fardos são divididos. Uma igreja cresce quando o perdão não é cobrado. Uma igreja cresce quando o amor é de graça. Uma igreja cresce quando todos diminuem. Enfim, uma igreja é edificada quando há espaços para acolher, aceitar, receber de braços abertos aqueles que chegam e aqueles que já fazem parte da nossa comunidade. A minha oração é para que o Senhor restaure a nossa comunhão. Não que eu ache que não há, mas ela pode ser melhor. O desafio não é, quando você não faz nada, fazer alguma coisa. O desafio sempre é de fazer melhor. É de se superar a si mesmo, não é? Quando eu era jovem, boboca, eu queria botar corrida com todo mundo. Esse negócio de corrida é criança, não é verdade? Menina, né? Vamos botar uma corrida? Você quer saber se você é melhor do que o outro. Sempre fazia corrida com os teus amiguinhos. Vamos fazer uma corrida, quem chega primeiro lá, não sei o quê. Tudo era competição, né? Pois o tempo, tem algumas pessoas que ainda têm isso, né? Tem alguns homens, os homens são mais chegados a isso. Né? Você vai lá com o seu carro, o seu cruze, tal, aí passa um cara de fusquinha por você, fala, pelo amor de Deus, eu não posso aceitar uma humilhação. Aí você vai correr, acelerar, né? E eu ando de bicicleta, então às vezes de bicicleta eu tenho um ritmo, eu tenho um tempo. Eu preciso melhorar o meu tempo, eu faço um percurso em 1 hora. Estou já há uns 4 anos tentando fazer em menos de 1 hora, mas não consigo. Então eu estou sempre ali, minha bicicleta tem um velocímetrozinho para eu manter um ritmo. Aí de vez em quando passa uma velhinha, um velhinho bem craqué por mim. A minha compulsão é, poxa, eu tenho que passar aquele homem ali, rapaz. Mas você sabe, eu tenho superado muito isso com o quê? Entendendo que eu não estou competindo com ninguém, eu estou cuidando, eu estou querendo me superar, eu não estou querendo superar você. Eu não estou querendo superar a pessoa que eu nem conheço, eu quero superar a mim mesmo, eu quero melhorar a minha marca, o meu desempenho. Pode ser horrível para outro, mas a cada melhora do meu desempenho é uma vitória minha, é uma conquista minha. E também revela um certo entendimento das coisas, irmão. Quando o tempo todo a gente quer se afirmar com o outro, ser melhor que o outro, então isso é um sinal de que você é inapto, que você se desclassifica para as coisas. Então, esse é um grande desafio. Deixa eu dar um testemunho para você, eu vou terminar a minha palavra. Eu ontem passei por uma situação assim que eu fiquei muito grato a Deus. Muito grato a Deus. Grato por quê? Porque Deus me deu muita graça, muita graça. Muita graça. Eu andando de bicicleta, eu esbarrei tinha 2 rapazes conversando na ciclovia estreita e tinha 2 cachorros se cheirando. Namorando, né? Se cheirar para cachorro é namorar. Eu sempre que namorava a sempre cheirei você, né? O pescocinho. E eu vinha, era uma subidinha, eu vinha com a minha bicicleta. Na hora que eu estou passando assim, o cachorro do sujeito saiu assim e correu na frente da minha bicicleta. Eu dei uma freada e dei umas barradas no cachorro. Sim, uma batidinha no cachorro. O cachorro não caiu, não gritou. Umas barradas. Eu parei a minha bicicleta, fiquei assim, dizendo assim, é para o sujeito falar assim, ô velhinho,
Ô coroa, pô, desculpa aí. E o cara foi, quando eu engatei de pedalar, ele falou assim, você vai embora assim? Vai embora assim? Aí eu parei minha bicicleta. Pô, você não vai pedir. Meu amigo, você está com um cachorro no meio da ciclovia. Não, mas, pai, tu é maluco? E ele veio para cima de mim. E eu estava de fone de ouvido, e eu, na minha bicicleta assim, eu fiquei calado, fiquei olhando para a cara dele. E ele veio assim, tirou um fone do meu ouvido. O senhor é maluco? Como se eu não estivesse escutando ele falar. Aí eu fiquei olhando para ele, olhei para ele. Eu fiquei olhando para ele calado, eu não sei o que aconteceu com ele, que ele se colocou em frente a mim assim. Quando eu fiquei olhando para ele, ele disse, o quê, papapá, que tu é maluco, tu tinha que pedir, está pagando de maluco? Eu falei, não estou pagando de maluco não, cara. Só não pagando não. Aí ele foi lá para o carro dele, mas ficou falando. Aí eu fiquei grato a Deus, porque vou dizer para você que foi bastante complicado para mim tudo isso. Para o velho, não o velhinho aqui, mas o velho homem, o velho Miguel. E dei graças a Deus por N coisas, por não estar com ninguém, por estar sozinho. Né? Se isso fosse com a minha esposa, se eu estivesse com ela, eu quero fazer assunto dessa, tudo ia ser mais complicado. Mas Deus me deu muita graça. E aí ele ficou assim, lá falando, pô, está pagando de maluco. Ele falou 10 vezes está pagando de maluco. Aí eu falei para ele assim, bom, amigo, você não me conhece. Você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Eu não estou pagando de maluco, não. Aí peguei minha bicicleta e fui embora. Depois eu parei e fiz um culto. Muito obrigado, Senhor, porque eu não deixei a minha carne, o meu sangue. Meu sangue é bom, sangue italiano, sanguinho tranquilo. Logo pensa em levar o cara no precipício, né? Você pensa logo coisa boa. Pô, Deus tem me dado. Eu falei, se dá uma confusão, imagina. Eu, de vez em ir para a minha casa, eu podia ir para a delegacia. Se tivesse outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas reações, com as nossas decisões. Não é que o diabo, mas o diabo aproveita. Eu botei uma postagem aqui, né, dizendo, as águas tranquilas não quer dizer que não tem crocodilo. Pois é. A gente tem que vigiar e orar, porque está tudo bem, aquela coisa maravilhosa, de repente uma coisinha de nada vira muito, muda muito. O que estava indo tranquilo, muito bem, vira uma desgraça por nada, por bobagem, por falta de graça. Então, se Deus me dá graça para uma coisa dessa, não pode dar graça para nós todos receber, abraçar. Por muito menos, irmãos, a gente está se degladiando. Por muito menos a gente quer matar o outro. Por muito menos a gente quer cortar o pescoço do outro. Por muito menos a gente corta. Não corta a cabeça, mas corta o vínculo. Corta a amizade, porque é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. Então, a lei que não muda. A lei que não muda. Vamos ficar de pé. A lei que não muda. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Vou terminar com um detalhe. Aceitar o outro não é aceitar a sua prática necessariamente. Primeiro você aceita e depois você diz, filho, está errado. Sem aceitar, sem receber, apontar ou dizer, não, eu não vou te aceitar porque você é assim ou assado, isso não vai resolver nada, isso não produz cura, não produz vitória. A gente tem que aceitar. E mas a pessoa acha que você vai na hora devida e você fala. Mas o seu coração deve pensar assim, se você não aceitar essa pessoa, para onde que essa pessoa vai? Né? Eu acho que eu já contei isso aqui, em Juiz de Fora eu tinha um membro lá, um rapaz muito talentoso, um rapaz com um problema de caráter muito grande. Professor, fazia curso, todo mundo em Juiz de Fora sabia que ele era um sem vergonha. Todo mundo sabia que ele devia dinheiro, era membro da nossa igreja.
Ah, meu pastor, assim, generoso, amoroso. Já contei a história desse moço. E aí, a última que ele fez lá, ele veio para mim, eu falei para ele, rapaz, você vai... todas as igrejas conhecem você em Juiz de Fora. Você vai para onde? Você não tem nem mais igreja para você ir, cara. Você vai ter que ir para outro lugar aí. Você vai ter que tocar tambor em outro lugar aí, porque na igreja em Juiz de Fora ninguém te aceita. E ele chorando. E eu falei assim, mas eu não quero que você saia da igreja. Eu não quero que você vá embora. Eu quero que você fique na Nova Vida. Talvez alguém disse assim, qual é a sua igreja? Ah, eu sou da Nova Vida. Ih, sabia, você é da Nova Vida? Se tu é um safado, imagina o pastor daquela igreja que está te acobertando. Às vezes, a gente não quer pagar correr um risco, né? Não digo nem pagar preço. Tem coisa que não é pagar preço, não, é correr um certo risco. Correr um certo risco. Mas é o seu coração, é o seu foco, é o seu entendimento que se você não aceitar, se você não der condições humanas, pessoais, de uma pessoa permanecer, para onde que ela vai? Você sabe que tem outros lugares que são mais bem, porque aceita, né? Não aceita, a pessoa não entende que ele está aceitando a vida errada, está aceitando a pessoa, porque a pessoa tem uma vida errada. Quando você veio na igreja, você tinha uma vida errada, Jesus te aceitou, Jesus te recebeu, não é verdade? O problema é que, às vezes na igreja funciona porque a gente não sabe, não conhece. A gente depois que começou a descobrir que você era bicho muito ruim. Mas no começo ninguém sabia que você era bicho ruim, muito ruim. É quando entra na igreja aqui, alguém que é conhecido, que é uma pessoa que vive nas margens da sociedade, um marginal, um bandido, alguém envolvido com tráfico. Quando entra na igreja, você fica logo assim, meu Deus, é fulano, eu conheço ele. Pois é, nós devíamos ter iniciativa, nós devíamos, sabendo quem é, então, poxa, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui na igreja. Amém? Mas quando a gente sabe, às vezes o irmão vem para a igreja, quando você ama, abraça, você começa a saber o passado dele, você começa a se afastar um pouco. Por quê? Né? Por quê? Amém? Há uma lei para você e para mim. Há uma ordem, aceitem-se. Porque isso vai glorificar a Deus. Vamos orar? Fecha os olhos, cobre a cabeça. Pai, o Senhor nos conhece a todos, o Senhor conhece a mim, minhas incoerências, minhas dificuldades, meus preconceitos. Pai, enche-nos da Tua graça, enche-me da Tua graça, capacita-me a ser e a fazer aquilo que o Senhor estabelece que nós façamos. Que no nosso coração, no coração deste povo, desta igreja, de todos os que ouviram esta palavra, nasça o desejo de estar juntos, de ter comunhão. Nasça o interesse pelo outro, mas que brota do amor de Deus e não do nosso sentimento. Porque os nossos sentimentos, eles geram pouca coisa. Somos cheios de restrições, somos cheios por tantas coisas tão irrisórias, a gente às vezes se afasta por causa da cor, meu Deus, por causa do físico, porque é muito magro, porque é muito gordo. Como que a gente age, Senhor? Dá-nos graça. Muda o nosso coração, muda o nosso olhar para as pessoas. Um olhar de aceitação, um olhar de inclusão, uma prática de inclusão, uma atitude, vem para cá, chega para perto, vem para junto, vamos fazer isso, vem para cá, vem para o GV, vem para não sei aonde, vem não sei para onde. Eu não estou dizendo que todo mundo pode fazer tudo, não, Senhor, mas nós temos que ter esse coração, essa porta aberta, uns para com os outros. Porque esta é a tua vontade, porque esta é a lei, porque esse é o teu mandamento. Ajuda-me e ajuda-me esta igreja. Em nome de Jesus. Amém.